Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu peço desculpa pelo tempo, tá? Eu pensei que ontem no sítio aqui tava um dia bem bonito, mas aí eu fui lá colher mandioca, fui lá fazer outras coisas e acabei não gravando. Então, hoje que eu comecei a gravar, o tempo ficou desse jeito. Hoje nós vamos estudar a respeito da história do Rio Grande do Sul, tá? Primeiro nós vamos dar uma olhada quem vivia aqui no Rio Grande do Sul antes dos portugueses ou dos espanhóis chegarem, tá? Viviam aqui muitos índios, né? E um deles eram os caaquaras, os guaranis, os minuanos e os charruas. Mas os mais antigos mesmo, que viviam no Planalto Meridional, eram os Gês. Essa tribo, eles eram caçadores, coletores, colhiam pinhão, também pescavam. De vez em quando, eles praticavam agricultura, né? Mas essa agricultura era esporádica e era assim no meio da mata mesmo. Eles não abriam lugares muito grandes, assim como fazenda, como hortas. Eles plantavam ali no meio. E eles também, as casas deles eram casas subterrâneas, que ali eles se abrigavam ali embaixo da chuva, do sol, né, contra os animais. E depois, mais tarde, eles foram viver em tribos. Não se sabe se os guaranis eles assimilaram os Gês ou os Gês eles sumiram. O que se sabe é que essa etnia ela não resistiu, né? Porque a gente sabe que alguns índios eles foram acometidos, eles morreram aqui no Brasil devido a muitas doenças que foram trazidas pelos europeus e que os índios eles não tinham anticorpos para isso, também morreram através de guerras. Mas no caso dos Gês ainda a pesquisa ainda não chegou a uma conclusão, tá? O território do Rio Grande do Sul ele era disputado pelos portugueses e pelos espanhóis. Lembrando que no início lá da colonização foi feito aquele tratado de Tordesilhas que dividia o Brasil inteiro entre portugueses e espanhóis. Nesse tratado, o que acontecia? A parte litorânea, a parte do leste é que pertencia aos portugueses. Então os espanhóis eles tinham muito território e os portugueses ficaram com um território menor, tá? Em 1626 é que vai vir para cá os jesuítas e eles vão tentar formar uma missão aqui no Rio Grande do Sul. E em 1641, os bandeirantes eles vão expulsar esses jesuítas daqui. Esses jesuítas irão para a banda ocidental do Brasil, tá? Em 1634, Cristóvão Mendonça ele vai trazer o gado para cá. Esse gado ele vai crescer, né? Então, como em 1641 eles vão ser expulsos, os jesuítas, nesse momento esse gado ele vai se tornar um gado selvagem e vai necessitar mais tarde de alguém que dome esse gado, que faça a preia desse gado. Principalmente vão ser os gaúchos que vão fazer isso, e os índios missioneiros, eles faziam muito esse tipo de coisa. Eles também usavam aboladeiras, né? Que se usa até hoje, é usado pelos gaúchos, tá? Em 1637 vai vir uma expedição militar aqui chamada pelo militar José da Silva Paes. E essas expedições elas vinham para cá principalmente para cuidar das fronteiras, para que os espanhóis não invadissem. Então o Rio Grande do Sul ele foi um lugar que foi primeiramente habitado, principalmente, né, para o lado português, principalmente de militares, que essas pessoas elas tinham condições de guardar as fronteiras, por isso eles eram os escolhidos para vir para cá, e eles também tinham um pouco mais certo espírito aventureiro e de coragem, porque existia guerras, né, contra os espanhóis, então a pessoa tinha que ter bastante conhecimento, no caso militar, para poder vir para cá, tá? Em 1740, veio para Porto Alegre, para Porto dos Dornelles, pessoas lá da Ilha dos Açores. Essas pessoas elas vieram para Porto dos Dornelles para começar a colonização de Porto Alegre, tá? Depois esse Porto dos Dornelles ele vai ter o nome de Porto dos Casais.
e também terá o nome de Porto Alegre. A primeira capital do Rio Grande do Sul vai ser em Rio Grande, né? Lá eles vão também formar um forte, que esse forte ele vai ser uma fortaleza, né? Para também cuidar das fronteiras, vai ter também um presídio naquele lugar. E depois do Rio Grande, da cidade de Rio Grande, a capital ela vai para Viamão e mais tarde ela passa para Porto Alegre. Em 1750 aqui vai ser feito o Tratado de Madrid. O que foi o Tratado de Madrid? É que os portugueses eles invadiram uma cidade que pertencia pelos acordos lá do Tratado de Tordesilhas, esse lugar chamado Cisplatina, que o atual Uruguai, né, no caso, a Cisplatina ela pertencia aos espanhóis, tá? Então o Uruguai ele tinha o nome de Cisplatina. E a colônia do Sacramento também era uma cidade que pertencia aos espanhóis. Então os portugueses eles invadiram a colônia do Sacramento. Tá? Nessa colônia do Sacramento era um lugar assim muito rico em comércio, então ali eles comercializavam couro, eles comercializavam erva, comercializavam sal, comercializavam instrumentos, né, de trabalho. Era muito intenso o comércio na colônia do Sacramento, uma cidade bem cosmopolita no caso. E ela pertencia aos portugueses. Então, em 1750, com o Tratado de Madrid, os portugueses eles querem fazer um acordo com os espanhóis. Eles devolvem a colônia do Sacramento e os 7 povos das missões passam para os portugueses. Feito esse acordo, vai começar uma guerra chamada Guerra Guaranítica. Por quê? Porque os guaranis eles não aceitaram esse acordo, né, que eles foram prejudicados. Então ali nessa guerra vai se destacar um índio como um herói da guerra chamado Sepete Araju. Então Sepete Araju vai ser considerado um herói pelos indígenas, pelos guaranis, tá? Eu tô seguindo, gente, a folha que eu mandei para vocês, tá? Eu tô seguindo ali aquele mesmo período ali, tá? Em 1780 já existia estâncias de gado aqui no Rio Grande do Sul. Então, quero dizer o seguinte, se já existia estância de gado, também nós já temos aqui a escravidão no Brasil. Então, já foi introduzido aqui o escravo, né? O africano para cá para trabalhar nessas estâncias de gado. Uma instância que se destacou bastante foi Pelotas, tá? Então, assim, ó, os pelotenses, como eles faziam muito charque, vendiam muito, eles ganharam muito dinheiro e com esse dinheiro eles mandavam os filhos para a Europa para estudar. Quando os filhos voltavam de lá, eles voltavam com gestos mais delicados, né? E alguns gaúchos aqui, né? O pessoal acostumado a matar gado, a guerra e a outros modos, achou muito efeminados os pelotenses, por causa dos hábitos, né, mais educados na mesa, mais refinados. Eles vão começar a colocar aqueles apelidos nos pelotenses. Por isso que começou as piadas, que eu acho que duraram, as piadas de pelotenses duraram, acho que mais ou menos até o início do século XXI, né? Depois aqui nós vamos ter, em 1801, as missões finalmente vão ser incorporadas ao Rio Grande do Sul. Então as missões elas passam para o Rio Grande do Sul, tá? Antes disso, porém, o que aconteceu? Foi formado em São Borja os 7 povos das missões, né? Então os 7 povos das missões foram 7 lugares, 7 acampamentos indígenas, né? Que são aqueles lugares onde que os indígenas eles ficavam. Isso aí eu expliquei bem no meu vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre as missões, eu tenho um vídeo que eu coloquei como que era a organização das missões, tá? Então, em São Borja, os jesuítas, quando eles formaram lá em São Borja os 7 povos das missões, eles formaram no momento em que se descobriu ouro em Minas Gerais e diamante em Diamantina. Então, nesse momento, eles aproveitaram, porque eles tinham sido corridos. Lembram que eu falei para vocês
que em 1641 os bandeirantes expulsaram eles, claro que depois eles retornaram, e esse retorno foi feito na região de São Borja, no momento em que se descobria ouro lá em Minas Gerais, porque nesse momento os bandeirantes eles estavam tão ocupados, né, com suas ambições, em procurar minas lá, que eles se esqueceram um pouco aqui do Rio Grande do Sul. Foi o momento que foi criado, tá? Então, em 1801, essas missões elas são incorporadas ao Brasil, tá? Ao governo brasileiro, ao Rio Grande do Sul. Então, em vez delas, elas antes pertenciam à Espanha e agora elas vão pertencer ao governo brasileiro. Aqui, pessoal, em 1807 vai ser formado a Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul e em 1821 a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. E com a proclamação da República em 1889, o que vai acontecer? Vai ser, com a proclamação da República, o Rio Grande, né? Essas províncias elas vão acabar sendo chamadas somente de Rio Grande do Sul. Por que isso? Por que trocou o nome? Porque assim, ó, gente, São Pedro, o Pedro era aquele apóstolo que andava com Cristo e que Cristo disse que no momento que pegassem ele, que os romanos lá, né, os fariseus pegassem ele, que o Pedro ia negar 3 vezes Jesus. E foi isso que aconteceu. O Pedro ele negou 3 vezes Jesus e depois ele se arrependeu muito e ele ficou pregando o evangelho, ficou evangelizando as pessoas. E quando ele foi pego como um cristão, e naquela época os cristãos eram bem perseguidos e mortos, ele foi morto de cabeça para baixo, né? Por que ele foi morto de cabeça para baixo? Crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não era digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque o mestre dele, Jesus, é que foi crucificado, então ele não estaria no mesmo patamar, no mesmo nível de Jesus. Esse quadro, ele tem, um dos renascentistas pintou esse quadro, e esse quadro está lá no Museu do Vaticano, com o Pedro pregado de cabeça para baixo na cruz. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, de repente deu um... Vocês viram aqui, gente? Deu uma nuvem aqui, sei lá o que é isso. Ai, socorro! Começou a chover, gente. Pelo amor de Deus, alguém me alcança um guarda-chuva. Se alguém tiver um guarda-chuva aqui, uma sombrinha para me trazer, para botar aqui no coisa aqui. Então, gente, esse era o Pedro que tinha o nome de Pedro lá na província de São Pedro. Então tiraram por quê? Porque os republicanos, eles vão formar um governo aqui em todo o Brasil que é um governo secular, tá? Então, até o período da proclamação da República, o nosso governo aqui era um governo que ele era aliado à igreja, então a nossa religião oficial era a religião católica. Mas agora que o país se torna um país laico, eles tiram esse nome de São Pedro e fica só Rio Grande do Sul mesmo, tá? Aqui também, gente, teve muitas guerras aqui, nós tivemos a disputa federalista entre os maragatos e os pica-paus, também chamados chimangos, tá? Os maragatos, eles eram federalistas e o líder era Gaspar de Silveira Martins. E nós tivemos aqui os chimangos, que o líder era Júlio de Castilho, que era aliado ao governo do Floriano Peixoto. Isso aí, essa disputa aí, eu já falei lá, acho que no governo do Júlio de Castilho, eu falei sobre essa guerra, tá? Depois nós tivemos também, em 1835 e 1845, a Guerra dos Farrapos, que foi uma guerra entre estancieiros aqui do Rio Grande do Sul, contra o governo imperial de Dom Pedro II, e que foi exclusivamente uma guerra mais assim voltada à economia por causa do charque que vinha do Uruguai e da Argentina, que eles cobravam um preço menor do que o charque do Rio Grande do Sul. Para lembrar, o charque do Rio Grande do Sul,
era o Shark que alimentava os escravos, tá? Então, eles se sentindo prejudicados, eles fizeram essa guerra. Eu vou fazer um vídeo sobre a Revolução, a Guerra dos Farrapos, tá? Só que eu não vou falar sobre essa guerra aqui porque não é o objetivo do vídeo, senão vai ficar muito comprido esse vídeo aqui também, tá? Também teve a Guerra do Paraguai em 1864, que teve os voluntários da pátria, né? Que vocês veem assim, ó, a Rua Voluntários da Pátria, em homenagem aos voluntários da pátria, que foram as pessoas que se voluntariaram para fazer parte dessa guerra, né? E essa guerra trouxe uma grande impopularidade ao governo do Dom Pedro II e foi um dos motivos que tirou o Dom Pedro II do governo, tá? Teve também guerra contra os Rosas. Então, o Rio Grande do Sul é um estado que teve muitas guerras. Bom, gente, eu peço desculpa pelo vídeo, tá? Pela cor do vídeo e por todos os problemas que surgiram durante a gravação desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, tá? Não custa nada. E mesmo que você não tenha gostado, deixa um joinha igual para me ajudar. E se você quiser, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho. Sempre quando tiver um vídeo novo, você vai conseguir assistir. Se você se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa uma pergunta, deixa um comentário, tá? Que eu estarei respondendo. É muito importante que vocês deixem os comentários de vocês aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço, tchau. Até a próxima!